E aí, amigos? Boa noite, amigos e amigas do Facebook e das redes sociais, do WhatsApp também. E lembrando que os e-mails que eu recebi já foram todos respondidos. E agradeço os comentários e por terem se inscrito no meu canal. Obrigado por isso e vamos continuar. Eu postei um vídeo hoje homenageando nossos heróis. Heróis que já se foram, que já morreram, que deram a vida em prol dessa nação. E nós somos devedores a esses heróis. Nós temos que honrar o legado o qual nós recebemos dele. Nós estamos hoje vivendo uma situação completamente perdida e desastrosa para o Brasil. Perdida por quê? Porque até agora eu não estou vendo o povo brasileiro ir para a luta. Nós temos que agir da maneira em que esses vagabundos estão agindo. Eles não respeitam lei. E por que nós vamos dar uma de bonzinho? Eu espero que no dia 15 do 11, essa manifestação que está marcada para Brasília, seja a única que nós vamos fazer daqui para frente. Porque nós temos que ir para ficar. Nós temos que invadir aquele Congresso. Nós temos que mostrar para essa corja de vagabundos, ladrões, desgraçados que estão no poder, que eles não mandam nada aqui não. O poder emana do povo, e o povo quer todos eles na cadeia. Nós queremos todos políticos que estejam enrolados em crime contra a pátria. Nós queremos os ministros, nós queremos os senadores, deputados, toda essa classe de vagabundos que roubaram a pátria. Infelizmente, nós temos o Supremo Tribunal Federal que só vê o lado dele. A Polícia Federal prende o bandido e o Supremo Tribunal Federal solta com medo de o bandido falar alguma coisa. Essa é a realidade do Brasil. E nós não podemos aceitar mais isso. Nós temos que fazer um clamor para que as Forças Armadas assumam essa nação e que coloque essa corja de vagabundos pilantras na cadeia. 98% da classe política brasileira são ladrões, roubaram a pátria e não devolveram o dinheiro que roubaram. O dinheiro está depositado em paraísos fiscais fora do Brasil. E a nossa justiça, sob o comando do Dr. Sérgio Moro, tem condições de buscar esse dinheiro lá fora e repatriar esse dinheiro de volta. Agora, se depender do Supremo Tribunal Federal, os bandidos não vão ser presos. Se forem presos, eles vão soltar e o dinheiro vai ficar na mão dos bandidos. Então, meus amados brasileiros, nós não podemos mais aceitar tal situação. E nós temos que partir para cima desse povo e mostrar para essa corja que quem manda no Brasil somos nós, os brasileiros. O poder emana do povo. Então nós vamos mostrar a eles na mão de quem está o poder. E para isso nós temos ajuda das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil, que são órgãos honrados, que também estão com o saco cheio de tanta palhaçada nesse Brasil. Eles prendem, o juiz solta. Prendem um bandido, o juiz solta. Prendem o marido da vagabunda lá do Paraná, a Gleice, o Supremo solta. É uma vergonha. Nós estamos envergonhados a nível mundial. Eu conversei com um amigo meu que mora no Canadá, e ele disse que no Canadá o Brasil é considerado um dos países mais corruptos do mundo. É uma vergonha nós chegarmos nesse ponto. Então eu peço a vocês que no dia 15 do 11, pare tudo que você está fazendo. Você empresário, pare. Você que é um profissional liberal, pare. Você que é gari de rua, pare. Não importa a tua profissão, não importa a tua cor, não importa a tua raça, não importa a tua nacionalidade. O que importa é lutarmos em prol dessa nação, desse Brasil. Isso é que importa. A gente conseguir
livrar e libertar o Brasil da mão desses comunistas vagabundos que estão achando que são o dono da nação. Já roubaram demais. Com o apoio das Forças Armadas, nós vamos libertar o nosso Brasil e vamos colocá-los, esses vagabundos, todos eles na cadeia sobre lei marcial. O que nós queremos aqui é um tribunal militar para julgar essa corja de ladrões apátridas. Nós queremos aqui que esse país volte para a mão dos militares, porque foi a época que o Brasil mais cresceu e mais segurança, saúde, dignidade e honestidade teve. Digo isso porque eu vivi naquela época. Eu não fui torturado, não fui preso, porque eu trabalhava dentro da honestidade. Agora, colocar o nome de ditadura militar para enganar essa molecada de hoje que não sabe de nada. Da novela Vocês, essa juventude de hoje não tem noção do que estão fazendo. E quero alertar também aos pais desses idiotas úteis que estão aí invadindo escolas. Lembre-se, pais, que na hora do confronto, na hora do pega para capar, seus filhos vão ser os primeiros a pagarem o fato. Na hora que o exército assumir essa nação, porque tem tudo para isso acontecer, seus filhos que invadiram escolas vão ser os primeiros a levarem porradas e serem presos, porque estão sendo apátridas. O povo que levanta às 5 horas da manhã, não tá gostando da bagunça, e eles são a grande maioria. Toma cuidado, que a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Tô avisando. Bandido tem direito, trabalhador não tem. Nunca viu um negócio desse, rapaz. Bandido tem direito, trabalhador não tem. O Brasil nunca cresceu tanto quanto sob a chamada ditadura militar. Estradas rasgaram o Brasil. Universidades foram multiplicadas. Ciência e tecnologia começaram para valer neste país sob a tutela dos militares. João Figueiredo, o general, o duro, o grosso, morreu pobre. Muito pobre, tendo que ser ajudado por amigos. Diferente de outros que estão e que vão sair do governo sem saber o que é miséria. Pelo menos não depois de passar pelo governo. Lutávamos pela liberdade. Liberdade eu tinha como jovem. De andar pelas madrugadas de Porto Alegre, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte como jornalista, com um radinho de pilha no ouvido. Não era molestado por quem quer que seja. Eu tinha a segurança de cidadão brasileiro. Hoje, saia à noite. É o tempo de orientação para ele de 5 minutos. Caros colegas, hoje eu quase me arrependo de ter votado sim no impeachment. Porque acho que Vossas Excelências não perceberam que nós não chegamos no fundo do poço. Não chegamos no fundo do poço porque o salário de Vossas Excelências está em dia. Porque o salário dos milhares de servidores dessa casa está em dia. O salário do Judiciário está em dia. Os salários do Ministério Público estão todos em dia. Os salários dos nossos vizinhos aqui, do Tribunal de Contas da União, estão em dia. Os salários de juízes e promotores de 150 mil, 200 mil, estão em dia. Realmente o setor público brasileiro não abriu os olhos para a crise que nós estamos. A crise não chegou aqui. E nós, nos marajás do serviço público, nos salários mais altos do serviço público, a crise não chegou. Ninguém aqui se deu conta da crise. Ninguém aqui se deu conta das 200 mil empresas fechadas no Brasil. Ninguém aqui anda na rua e vê o número de zumbis andando de madrugada, porque estão perdendo suas casas, perdendo sua fonte de renda. Ninguém tem conta, ninguém se deu conta de nada. Os senhores vivem aonde? Os senhores são alienígenas ou alienados? Eu hoje quase me arrependo. Não fosse esse governo tão ruim e tão criminoso, eu estaria arrependido de ter votado a favor do impeachment nesse momento, porque efetivamente a crise não chegou na vida dos senhores e nem daqueles que cercam os senhores e que influenciam no voto, porque o povo não influencia no voto de Vossas Excelências. Quem influencia são os capa-pretas que vêm aqui e não estão aqui representando o judiciário,
não estão aqui representando a instituição do Ministério Público, estão aqui representando o seu bolso, única e exclusivamente. E é para esses que alguns aqui, por medo e por covardia, votam a favor. Esses os senhores defendem, a esses vocês temem. Talvez aos seus eleitores não, porque muitos aqui, com acordos espúrios, compram os seus votos. Eu vi aqui parlamentares usarem a palavra justiça. Vossas excelências não tiveram o mínimo de educação e não estudaram o que significa a palavra justiça. Que justiça é essa que aumenta o salário daqueles que têm emprego garantido e que têm os maiores salários da vida brasileira? Os comandantes das Forças Armadas, os senhores são fracos. Os senhores são fracos, porque estão vendo aqui dentro do Congresso Nacional vender o nosso país e os senhores não fazem nada. Não fazem nada. Já passou do momento de trancar essa casa e organizar a nossa nação. Dizer aos militares, juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás e Deus está no controle. Obrigado, presidente.